Boa noite, irmãos. O nosso tema de hoje é: qual é a nossa reação quando Deus tem que ser exaltado? Vamos ler hoje João 11, 3 ao 5 e do 23 ao 24. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Vamos agora para o versículo 23, do 23 agora ao 24. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na última ressurreição, no último dia. Irmãos, passando agora para a nossa vida. Nós às vezes vemos situações como aqui, como exatamente nessa parte aqui onde Lázaro morre. A palavra diz que Cristo amava Lázaro e as duas irmãs dele, e que aquilo que estava acontecendo era para que a glória do Criador fosse manifesta ali, para que ele fosse glorificado. E às vezes acontecem situações assim na nossa vida, onde parece que alguma coisa está morta, que não tem mais jeito. E às vezes nós pensamos: Pai, como o Senhor pode permitir que aconteça isso na minha vida? Como o Senhor pode permitir que eu esteja passando por esse momento de dor? Como o Senhor pode permitir que eu esteja passando por isso, que isso esteja acontecendo comigo? E às vezes é uma situação que vem para a glória do Criador. Irmãos, lembro vocês, lá, agora eu lembrei aqui, veio à minha mente, na época em que o templo foi destruído. O templo havia sido destruído por causa da desobediência do povo. É claro que tem situações que ocorrem na nossa vida que não é necessariamente por causa da nossa desobediência. Mas Cristo já nos avisou, já deixou avisado que no mundo nós teríamos aflição, mas mandou que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Depois da destruição do templo, saindo daquela causa lá que às vezes é consequência e às vezes não é por causa das aflições mesmo que nós passamos aqui. Então o Criador dá uma nova chance para o povo, e no período de Ageu começa a reconstrução. E as coisas são reconstruídas, e as pessoas ainda se perguntam, falam: mas não é a mesma coisa do templo de Salomão. Não é a mesma coisa daquela glória, daquele templo que existiu. Mas o Senhor vem com a palavra e diz: a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. Às vezes tem coisas que parecem que estão mortas na nossa vida e que jamais vão voltar a ressuscitar. É como se aquilo tirasse as nossas forças e a esperança que nós tivéssemos de que alguma coisa boa pode sair dali. Mas deixa eu falar para você, Lázaro ressuscitou e foi para a glória do Criador. O povo entrou lá em cativeiro e aconteceram várias coisas e o templo foi destruído, mas pela misericórdia do Criador, ele foi reconstruído. Parecia que não viria nada bom de Nazaré. Mas Filipe, se eu não me engano, Filipe fala: poderia alguma coisa boa vir de Nazaré? E o nosso Salvador sai de lá. Irmãos, de momentos improváveis, de situações ruins que às vezes acontecem com a gente, a glória do Criador é manifesta. Ele pega coisas que parecem não ser e agora transformam. Ele transforma pessoas que parece que nunca serão transformadas, e às vezes essas pessoas se tornam melhores cristãos do que nós. Ele ressuscita casamento, ele ressuscita sonhos, projetos,
Ele ressuscita vidas. Nós não podemos achar que o Criador é igual a gente, porque a gente olha para Nazaré e não vê mais chance de alguma coisa boa sair dali. Pode sim sair alguma coisa boa dali. Se o Criador quiser, ele pode nascer em Nazaré. Irmãos, qual é o nosso comportamento diante dessas situações que vêm para que o Criador seja glorificado? Às vezes, situações difíceis. Cristo foi para a cruz e o nome do Criador foi glorificado, além da gente ganhar a salvação. Mas olha pelo que ele passou. E qual é o nosso posicionamento quando nós devemos pegar a nossa cruz? Qual é o nosso posicionamento enquanto o templo está sendo reconstruído, mas a gente acha que, a gente sabe que aparentemente aquilo não é melhor, não parece ser melhor do que aquilo que a gente tinha antes. Qual é o nosso posicionamento diante disso? Será que nós reclamamos com o Criador porque o templo não é igual àquele que estava lá atrás e tinha que ser igual? Se ele falou, olha, não murmura, não vamos murmurar, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, mesmo que pareça que não. Se ele falou, está falado, e ele faz o impossível. Não é conforme aquilo que nós vemos, é conforme aquilo que ele faz, porque ele tem poder e autoridade para isso. Qual é o nosso posicionamento quando nós ouvimos ele falar, isso vai ressuscitar, isso é para minha glória, mas nós estamos vendo a coisa morrer. E ele está falando, isso é para minha glória. Qual é a nossa reação? Qual é o nosso posicionamento? Nós falamos, amém, Senhor. Parece que está morrendo o negócio, mas eu sei que vai ressuscitar. Eu sei que as coisas vão acontecer. Qual é o nosso posicionamento quando o Criador fala para a gente, algo bom vai vir de Nazaré? Continua olhando para Nazaré, continua firme, convicto que alguma coisa boa vai sair dessa pessoa, vai sair desse lugar. Não tire os olhos daí, não despreze isso, porque algo bom vai sair daí. Qual é o nosso posicionamento? Como nós reagimos diante dessas situações? São situações, irmãos, que às vezes, se nós não continuarmos perseverando, se nós abrirmos mão, nós não conseguiremos ver o milagre. Se nós ficarmos murmurando, nós não vamos conseguir ver que a glória da segunda casa realmente, de fato, é maior do que a da primeira. Aparentemente, pode parecer que não, mas se a gente prestar atenção no que está aí hoje, nós vamos reconhecer. Parece não ser a mesma coisa do que foi lá atrás, mas realmente Deus tem feito isso aqui ser melhor do que era um tempo atrás. Irmãos, qual é o nosso posicionamento quando o Criador precisa ser exaltado na nossa vida? Eu deixo essa reflexão com vocês porque o vídeo já está muito grande. Tchau, fiquem em Cristo. Até o próximo vídeo.